Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. E você está louco? Conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Aqui ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Bom dia Gessé Reis, doutor Silvio Provenzano com a gente. Bom dia Sérgio Moura. Bom dia José Maria Cavadeiro. Abraço grande a todos vocês, um prazer muito grande. Eu propositadamente deixei aberto a tela do YouTube para mostrar a você que o nosso programa está também no YouTube. Você pode acessar aqui ao vivo, de segunda a sexta-feira, não é? Você pode acessar no Fernando Sérgio Grandinetti Pinto. Após o programa, ele vai também para a nossa fanpage, Fernando Sérgio Radialista, não é? E depois, então, ele vai para o YouTube, onde você tem todos os programas. Se você quiser acessar o YouTube, então, por favor, vai lá, se inscreva, toca no sininho para saber as novidades, tá bom? Um abraço grande a todos vocês. Olha, eu vou mostrar agora os nossos convidados. Vejam vocês como são importantes. Nosso querido amigo Dr. Cícero Munhoz, diretor médico do Hospital Alemão do Amparo. Bom dia, Dr. Cícero. Bom dia, Fernando. Bom dia, internautas. Mais uma vez aqui com muita alegria. Muito bem, muito obrigado por ter vindo. E ele que é presidente do CREMERGE, Conselho Regional de Medicina, né? O nosso querido Dr. Silvio Provenzano. Bom dia, Dr. Silvio. Bom dia, Fernando. Um abraço a todos. Perfeito, um abraço grande. Olha, um abraço para a Maria Tereza também. Eu queria mostrar para vocês, porque hoje, até quem me disse, eu nem estava ligado na data, quem me disse foi o Dr. Cícero. Falou, Fernando, hoje faz 15 anos que o ex-governador Leonel Brizola faleceu, né? E eu tenho aqui um registro de quando ele tomou posse pela segunda vez, vou botar aqui para você ver, e na época eu estava na Rádio Tupi, e o diretor de então, o doutor Alfredo Raimundo, disse, Fernando, vai lá no Palácio Guanabara e entrevista o Leonel Brizola. E foi nessa ocasião em que lá estive, né, para o início do segundo mandato dele. E foi interessante ouvir por parte do nosso querido doutor Cícero um fato real. Ele era, como toda personalidade que ocupa um cargo importante, se torna uma personalidade polêmica. Mas, efetivamente, o trabalho que seria feito e foi feito ao longo dos dois governos com relação à educação, fruto também do Darcy Ribeiro, do professor Darcy Ribeiro, que eu tive a honra de entrevistar, eu tive a honra de conhecer, evidentemente era um trabalho que estaria hoje ainda absolutamente atual. E, infelizmente, foi mal baratado. Bastou o Moreira Franco entrar no governo para acabar com uma coisa que não era uma obra deste governo, que foi o do Brizola, era uma obra para todos. Era aquilo que se tenta fazer hoje da política de educação integral, né, com pessoas tomando conta, com médicos, com dentistas, tudo isso houve e deixou de haver. Basta você vir aqui pertinho, aqui da Almirante Cochrane, para ver o estado lamentável que está o CIEP daqui, como se falava, Centro Integrado de Educação, e está caindo aos pedaços. É um negócio lamentável. Mas eu queria comentar logo na abertura, bom dia, Dani Silva, filho, diz a polícia que deputada Flor de Lis e 3 irmãs podem estar envolvidas na morte do pastor. O jovem contou à polícia que a mãe e irmãs colocavam remédio na comida do pai, Anderson do Carmo, e que isso estava influenciando negativamente na saúde dele. Disse também que uma delas ofereceu R$10.000 para que o irmão Lucas, preso pela morte do pastor, cometesse o crime. A deputada afirmou que não irá se pronunciar sobre o assunto. A história continua dizendo aqui
aqui, ó, um dos filhos da deputada Flor de Lis contou nesta quinta-feira à Polícia Civil que suspeita do envolvimento da mãe e de 3 irmãs na morte do pai, o pastor Anderson Carmo, morto a tiros no último domingo. Segundo a jovem, teria essa história da oferta dos R$10.000. O rapaz, que não teve a identidade revelada, que também é filho, disse que a mãe e 3 irmãs colocavam remédio na comida do pai e que isso seria a causa de sérios problemas de saúde dele. Ele contou também que Anderson mostrou uma ameaça de morte que tinha recebido em fevereiro. O jovem afirmou ainda que o irmão Lucas recebeu proposta de 10 mil. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos, né? Uma vida por R$10.000? Quer dizer, não há o que pague uma vida. Agora, eu fico aqui pensando, vendo esse raciocínio, lembrando da tragédia daquele cidadão que disse que o fim do mundo estaria. Eu nem me lembro do nome dele, porque depois o Chico Anísio, que eu tive a honra de ter no meu programa da Tupi de 9 ao meio-dia, o Chico uma vez contou e fez um personagem, que era Tim Tones, né? E o outro era Tim Jones, uma coisa assim. Eu não vou lembrar o nome desse cidadão, que ele matou um monte de gente fanatizado por uma seita, dizendo que ia ver o fim do mundo, mandou todo mundo tomar veneno e acabou todo mundo morto. E essa história ia ser verdadeira, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, uma coisa é a religião séria, que nós todos temos que ter respeito. Agora, eu fico com o seguinte raciocínio: a ser verdade, nenhum cristão, verdadeiramente cristão, independentemente da denominação, ou pessoa não cristã que seja honesta e proba, nenhuma delas vai matar alguém, seja por que causa for. Né? Então, se isso está acontecendo, eu fico assim, meu Deus do céu, o raciocínio vem na cabeça. Tem muito pilantra, muito safado, que se diz religioso e que de repente funda uma igreja porque não paga imposto, começa a falar em nome de Jesus, mas nele não crê. Porque qual foi o principal mandamento que Jesus nos disse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não matai-vos uns aos outros. Então é preciso ter muito cuidado. E outra coisa que aí eu fico pensando, aí tem a ver diretamente com essa senhora e lamentavelmente com esse senhor que se foi. Pelo amor de Deus, gente, 55 filhos adotados, quer dizer, das duas uma, ou o cidadão é milionário ou é biruta, não é? Porque 55 filhos, mas a senhora é deputada federal. Olha, o deputado federal, que eu saiba, fora as maracutaias, ganha R$32 mil por mês. Se você dividir isso por 55, não chega nem a salário mínimo por cada filho. Como é que você vai cuidar dos filhos? Quer dizer, que coisa é esta, né? É o tipo da coisa, veja como eu sou caridosa, veja como eu sou caridoso. Então isso tem que ser apurado, a Polícia Civil está apurada, a polícia está apurando, a Polícia Civil fez o teste de balística com a arma que encontrou no quarto do rapaz que está preso, que é filho biológico do sujeito, não é nem o adotado. E com os tiros ela chegou à conclusão de que realmente as balas que mataram o pastor Anderson, elas saíram dessa arma. A coisa está feia para o lado aí daquela família e parece com certeza que o inimigo dessa vez estava dentro de casa. É um negócio muito louco, vamos acompanhar de perto para ver o que acontece. Walter Silveira, bom dia. Jorge Fabrício Ferreira Vieira, bom dia. Meus amigos, daqui a pouco já o debate. Vamos então, como sempre acontece no início do programa, a oração, né? Que nesse momento, mais do que nunca, só Jesus na causa, né? Porque não é fácil não. Vamos lá. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Ontem nós não tivemos o programa, foi feriado religioso. Um abraço aos católicos e também aos evangélicos, né, que fizeram uma demonstração muito bonita lá na Avenida Paulista, em São Paulo, né, e aos católicos com aqueles tapetes maravilhosos, né, tapetes de santos. Aí você viu a Monja Coen, que amanhã, não, mas na segunda-feira estará no nosso programa, ela que é zen-budista. Então, em homenagem a todos os religiosos, vamos ter aí com o padre Fábio de Mello, Noites Traiçoeiras. E já, em 3 minutos, os nossos debates com as presenças do Dr. Cícero Munhoz e do Dr. Silvio Provenzano. Deus
Então tivemos aí essa participação importante do Fábio, do pastor Fábio, do padre Fábio de Mello. Vamos ter aqui os nossos dois convidados. Vamos começando com o nosso querido doutor Munhoz. Doutor Munhoz, e aí, o que o amigo achou da presença do Moro na CCJ, por assim dizer? Bom dia. Bom dia. Eu vejo assim, o Moro, quanto mais estão querendo quebrar ele, né, atacar, eu acho que mais ele está se fortalecendo. Primeiro porque ele tem uma postura muito equilibrada, né? Coisa que às vezes falta ao nosso presidente, né? Embora eu acho, em tese, o Bolsonaro uma coisa boa para o país. Mas o Moro tem exatamente o equilíbrio que às vezes falta ao Bolsonaro. Ele é um cara sereno, um cara que consegue responder a todas as perguntas, sem ter... E por dentro, certamente, ele deve ficar se remoendo, né? Porque você enfrentar um auditório não é fácil. onde um terço dele... Não é fácil. A tensão, né? A tensão. Tensão Um terço daqueles que estão te entrevistando... Ou então está muito preparado tem problemas mesmo. com a justiça. É uma coisa... um tanto quanto estranha, né? Redundante, né? Digamos assim. Então você tem que ter muita calma, muito equilíbrio, sabe? E muito conhecimento das coisas para poder se dirigir da forma que ele se dirige. Mas de um modo geral ele se ouve bem. Ele ouve muito bem, eu acho que até quem atacou de frente ficou um pouco sem graça ali, né? Porque me parece que dos 40, 28 eram completamente a favor, terceiro comentários extremamente elogiosos, e os outros 12, né? Que por causas óbvias, até né? pela oposição, né? Até por ser oposição e estar envolvido na Lava Jato, queriam fazer uma oposição sem muita eu me lembro de um petista que o acusou e eu não me lembro o nome dele, para mim não é tão importante assim, foi importante o fato. E disse, eu se fosse o senhor renunciava, pedir desculpas ao povo brasileiro, e ele educadamente olha para ele e fala assim, olha, deputado, o senhor me desculpa, as suas afirmações foram muito ofensivas, eu me reservo o direito de não comentar. Que é preciso ter uma qualidade de paciência, né, grande. A sua opinião é a mesma, diferente? Difere onde, doutor Silvio Provenzano? Em primeiro lugar, ver que bom dia. Como tem pessoas que insistem em tentar distorcer os fatos, né? Acusam o Moro de ter usado de subterfúgios na tentativa de combater o crime. Pois não. Se houve um fato no Brasil do qual nós brasileiros deveríamos nos orgulhar, foi a Operação Lava Jato. Sem dúvida. Eu acho que isso é indiscutível. Né? Se não houvesse Operação Lava Jato, e nós hoje amargamos na saúde, o Cícero Munhoz sabe disso muito bem, principalmente na saúde pública, e especialmente aqui no Rio de Janeiro, tragédias cotidianas. É o dia a dia que a gente vê. Se vê que... Eu vou cruzar a câmera para sentar aí ao lado do senhor, pedir desculpas ao espectador, porque eu acho que aqui fica melhor, até para a Samira focalizar. Mas é aí. Quem é responsável por isso, claro, as coisas começaram, eu diria que lá atrás, há 30 anos, mas foram muito agravadas com o governo do Sérgio Cabral, que foi pego nas garras do Lava Jato. Exatamente. Desse indivíduo que está sendo caçado por hackers estrangeiros. Que não há um interesse de se falar a verdade. O povo brasileiro tem que continuar a ser enganado. E triste é que aqueles que se permitiram enganar tentam convencer os outros distorcendo os fatos. Então eu acho que o Moro nessa CCJ, como não poderia ser diferente, ele tem um conhecimento profundo da matéria, é um cara preparado, ele se ouve muito bem, saiu fortalecido, sem dúvida nenhuma. Eu, em momento algum, defendi qualquer bandeira do atual governo, ao contrário de muitos que defendem, eu diria que com o mesmo vigor que as bandeiras com a estrelinha vermelha defendiam o outro lado, eu não defendo. Eu estou numa situação de camarote observando o que está acontecendo. A minha posição é a mesma sua. Algumas coisas que ele está fazendo são rigorosamente corretas, enquanto que outras eu discordo.
Então a minha crítica em relação ao Jair Bolsonaro é que até agora ele, para mim, não disse o que veio. E andou falando umas bobagens que, sem dúvida, até porque eu não o considero um indivíduo, enquanto cidadão, muitíssimo bem preparado, não. Ele tem algumas bandeiras. É o que se tinha no momento, né? Era o que se tinha no momento para enfrentar uma situação difícil. Que se continuasse do jeito que estava, você não tem a dúvida nenhuma que a situação nossa estaria muito pior hoje. A situação nossa não está boa porque eu diria que durante 20 anos, 2 décadas, é um tempo que foi desperdiçado e que começou no segundo governo Fernando Henrique. Colocar tudo nas costas do PT? Não, isso começou com o senhor Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, no segundo governo dele. O primeiro foi bem razoável, tanto que ele foi reeleito, e eu defendo uma tese, eu acho que nunca se deve reeleger ninguém. Também acho. A alternância do poder é fundamental. Eu vi um comentário que eu achei bastante interessante, de uma pessoa, eu não sei exatamente qual o nome, foi muito rápido, em que ele fazia um comentário político e dizia que ele tinha um curso de mágico. Ele foi mágico um tempo. É? Um paralelo bem interessante. Quem, o Fernando Henrique? Não, um entrevistado. Que eu não Pois não. Que ele era mágico, um curso de mágica. Sei. E o mágico, ele não faz mágica, ele faz ilusionismo. E como é que o mágico age? Ele puxa a sua atenção para coisas menores, para o principal, para desviar do principal, que é justamente a mágica que ele faz. Faz aparecer naquilo. Então ele compara isso ao governo, esses 30 anos que nós tivemos de governo pós-regime militar, aonde os governos começaram a exatamente desviar a atenção do povo para coisas menores, enquanto na calada as coisas grandes eram feitas a roubalheira em benefício deles. Enquanto isso, dava-se uma migalhazinha aqui, outra ali e tal. O Bolsa Gás juntou com o Bolsa não sei o que, virou Bolsa Família. As migalhas que tinham uma publicidade imensa. O ensino a mesma coisa, não sei o que, como é que chama aquilo? Automático, né? Abriram-se não sei quantas faculdades no país sem a menor condição de ser faculdade. Quando muito, não é não? Sem nenhum controle, o ensino à distância. Tem gente pensando que é nesse governo. Não, esse ensino à distância está vindo lá de trás, cheio de imperfeições, cheio de coisa errada. Mas no país tal tem. Não da maneira que é feito aqui. Então, esses desvios da nossa atenção para coisas menores acabou deixando o povo cego completamente em relação à realidade do país e esse caos que nós temos. Com a conivência de grande parte da imprensa. A gente não pode botar todo mundo no mesmo saco, né? Mas grande parte da imprensa, aurindo as verbas, né? Verbas opulentas, se calou. E o povo não sabia. Mais uma vez desviando a atenção para coisas secundárias, para eles poderem se focar no principal. Doutor Silva, esses 30 anos, meu amigo hoje é presidente do CREMERG, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. A sua gestão vem de ano para cá, não é isso? Começou dia 1º de outubro. E irá se encerrar no dia 31 de maio do ano que vem. Mas já dá para dar uma percepção daquilo que o amigo está fazendo ali em frente do CREMERG, diante do CREMERG, até que ponto toda essa desorganização governamental ela veio a trazer problemas para a sua gestão e para gestões futuras? Bom, em primeiro lugar, cabe ao CREMERG fiscalizar o que está caótico, que é a saúde. E nós temos hoje tido dissabor de constatar em loco, com médicos que são preparados para esse tipo de situação, o quanto que os hospitais foram abandonados, o quanto que existe de carência em termos de profissionais, de RH. Só um minutinho. Tá. Diga lá. Eu acho que você vê isso. Isso que o doutor Silvio está falando, eu acho que é gravíssimo, porque a situação que ele encontra nos hospitais, às vezes... E que nós vemos aí, né? Porque... não tem pena de morte. O Brasil tem pena de morte. Tem. Que é autorizada para dois tipos de pessoa. A má gestão pública do sistema da saúde, que morre gente aqui. Não tem como. Não tem como, não tem nenhum recurso.
E o bandido que te mata na que te mata na rua. Veja bem, Tem pena de morte no Brasil. Cícero, o CREMERG se viu obrigado a fazer uma interdição ética em 4 unidades. E isso porque a gente não está agindo com o rigor de quem quer fazer. Com toda certeza. Por quê? Porque eu vou inviabilizar a assistência. Porque Fechar, né? um lugar onde está atendendo mal é melhor do que lugar nenhum. Claro. O que é um absurdo. Que é mas absurdo, o que a gente é. tem. Porque se eu for agir com o rigor da lei Fecha tudo. imposta pelo Conselho Federal de tudo. Medicina, Para eu tudo. diria que a gente vai ter 2 dezenas de hospitais privados funcionando. É verdade. Se tanto. Sim, Se concordo. tanto. Porque é muito detalhe, são muitas as normas que têm que ser obedecidas. Na iniciativa privada, a margem de lucro para que essas normas sejam obedecidas reduz muito o que os gestores não querem. É óbvio, trabalha-se em função do lucro na medicina privada. E na medicina pública, não tem os recursos necessários dados pelo parlamento para que a gente possa fazer a medicina que deve ser feita. Então a gente tem procurado agir naqueles onde oferece-se um risco maior à população, como por exemplo acontecia no Hospital da Mulher em Cabo Frio, onde um absurdo de 39 crianças teria morrido. É a pergunta que o CREMERG fez, mas por que estão morrendo essas crianças? Então vamos lá, procuramos o prontuário médico para entender a razão pela qual essas crianças morreram. Prontuário incompleto, sem nenhuma observação. Bom, o lugar onde essas crianças ficavam, chamado UI neonatal. Vamos lá ver essa UI, não tinha geladeira para conservar o leite materno. Não havia aparelho de ar refrigerado, uma região que é bastante quente, todos sabem. As paredes com infiltração cheia daquele musgo nas paredes. Obviamente que uma situação onde a infecção graçava adoidado. Bom, o médico responsável pelo atendimento a essas crianças que iam para lá exatamente porque tinham nascido com problemas. Não tinha. Meu Deus, quer dizer que eu não tinha especialista? Não. É óbvio que isso favorecia o pior, que era o desenlace dessas crianças que poderiam ter tido uma chance de sobreviver, mas não tinham. Nós mandamos várias cartas de advertência, vários relatórios de fiscalização, solicitando ao governo que tomasse as providências necessárias. Nem a resposta do gerúndio, que é comum, estou providenciando, estou analisando, estou verificando, estou vendo, nem essa resposta maldita eles davam. Quando interditamos, acredite-me, Cícero, 48 horas tudo foi resolvido. Ou seja, má vontade, má gestão, desinteresse, descaso com a saúde do povo. Então nós hoje vivemos no país uma situação na minha área terrível. Então abre-se mais escolas médicas. Isso é um absurdo. Não é a solução. A prefeitura agora abriu um concurso público para médico. Eu aplaudo de pé. Porque tem que ser contratado por concurso, salário, com todos os benefícios que dão, benefícios esses que quando aposenta você não carrega, com todos os benefícios, R$ 2.800. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, do céu. qual é o médico competente, cara, que vai fazer um concurso para ingressar no hospital público municipal para ganhar a fantástica quantia de R$ 2.800? Pergunta que não quer calar o assessorista, com todo respeito a ele, da Alerj, quanto ganha? Dizem que Então são coisas teve que assessorista da Alerj a população ganhando precisa 70 mil. saber. Eu acho que o nosso papel aqui, essa altura da minha vida, de não esconder a verdade, para que as pessoas que têm a oportunidade de nos ouvir comecem a fazer uma coisa que no início dói, mas depois se acostuma. Pensem, a culpa é nossa. Não é de mais ninguém. É verdade. É isso aí. Quero mandar um abraço para o William Dias, amigo meu querido lá de Juiz de Fora, que está vendo a gente, o Ricardo Dacre, a Leila Fortunato, que está bom dia, amigos queridos, ótimo fim de semana para todos, muito obrigado, Leila. Pois é um retrato, né? É um negócio, você sabe que nós tivemos há pouco, quando o Munhoz chegou, quando o Cícero já também, perdão, o doutor Silvio chegou, já tinha mudado a tela ali. Nós tivemos a visita de uma psicóloga argentina, nossa amiga que mora em Buenos Aires e que veio aqui juntamente com o Aibinder, ela veio para um congresso aqui no Brasil e tal. E foi inevitável perguntar, porque a última vez que eu estive em Buenos Aires, deve ter o quê? Uns 3 anos, né, Samira? Aproximadamente. Meus filhos agora estão lá, pelo menos eu quero mandar um abraço para o Bruninho com a Monique, né? Estão em que estão portenhas. em terras portenhas, E sempre a imagem
que eu tive é que há um momento de dificuldade financeira do povo, o nosso dinheiro lá vale mais, mas uma situação de muito menos violência naquela época. E eu perguntei para ela hoje, e ela me respondeu: olha, Fernando, realmente nós não temos o que vocês têm aqui, esses tiroteios, conclusão é excesso de armas, né? De armamentos e tal. E nós também não estamos todos fechados nos nossos edifícios. Então, o que eventualmente pode acontecer é alguém, ao entrar no seu edifício com você, de repente fazer um assalto, uma coisa assim. Mas não é a situação que vocês vivem. Quer dizer, você vê até na desorganização da Argentina, pelo menos as autoridades foram mais competentes no barrarem a entrada de armamentos, né? Nesse particular, você não acha, Munhoz, que o Congresso fez bem de ter barrado a pretensão do presidente Bolsonaro de armar até os dentes as pessoas que moram nas suas casas de família, inclusive com fuzil? Eu vejo assim, isso é um assunto polêmico mesmo, e eu vejo que armar a população, claro que não. Mas pelo que eu entendi, na verdade isso aí está sendo muito mal veiculado. Aí vem a imprensa, que deveria trazer para o povo o detalhamento do que realmente está sendo feito. Eles, em vez de esclarecer, eles confundem mais ainda. Essa é a minha visão quando eu vejo jornais, principalmente em alguns canais, sem querer citar, até para não fazer propaganda. Eu vejo da seguinte forma, e eu já tive essa experiência, eu vejo que uma pessoa que mora num local isolado, principalmente propriedades rurais, sim, deva e possa ter um armamento em casa para se proteger. E essa pessoa, para ter essa posse, tem que ter os requisitos básicos. Assim como você faz um concurso para ser motorista. Você tem que mostrar que você sabe dirigir, você sabe estacionar, você sabe sair, respeitar um sinal. Então isso, para quem tem porte de arma, eu tenho porte de arma por ser militar, mas não é só por ser militar, ex-militar, é porque eu tive um curso de saber o que é uma arma, os males que ela pode causar, de que maneira eu devo usar, de que maneira eu não devo usar, a maneira que eu devo guardar essa arma. Então isso tudo eu sou a favor, o porte. Por que eu estou falando que eu tive essa experiência? Eu, durante algum tempo, eu tive um sítio aqui em Itaboraí. Sim. E ficava dentro até de um condomínio de sítios. Você se sente completamente sozinho. Se chegar 2, 3 pessoas e arrombarem o portão, você não tem defesa. Você vai ficar, se esconder aonde? Se tiver uma arma e você botar para fora e o cara continuar invadindo a sua casa, você der 2 tiros para cima, eu tenho certeza que ninguém vai ficar ali. Então, nesse aspecto, eu concordo. Claro que armar a população, você botar arma na mão de qualquer um. Recentemente nós tivemos uma reunião de condomínio aqui. Imaginou o pessoal armado? Não, isso aí não. Isso eu não concordo. De apartamento. Então eu sou a favor disso. Posse de arma para quem realmente precisa. Mas que não era a proposição dele. Armar a população não é a solução. Aí é você jogar violência para tentar curar a violência. Olha só. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu acho até que foi vetado. A definição de um assunto polêmico é quando você pode defender 2 pontos de vista diametralmente opostos. É verdade. Com a mesma serenidade. Com a mesma serenidade. Porque os defensores, eles usam exatamente isso. Mas os bandidos hoje estão armados. Verdade, competência do governo em não controlar as fronteiras e permitir livremente a distribuição dessas armas a quem paga. Quem paga é quem tem dinheiro é o tráfico, ou a milícia. Mas estão lá. O cidadão de bem, o que é o cidadão de bem? Aquele que a princípio não precisaria andar armado porque ele cumpre as obrigações, ele paga essas... Não vai matar ninguém, não vai roubar ninguém. Ele segue as leis do trânsito, ele não vai bater boca no meio do trânsito, esse cidadão não precisaria andar armado. Mas ele pode ser afrontado pelos bandidos, ele tem o direito de se defender. Quem defende o porte de armas é exatamente dar ao cidadão o direito de se defender. Quem, como eu, não defende, entende que a arma na mão de uma pessoa que não está, e o Cícero falou, que deveria ter um treinamento. E a gente sabe que o indivíduo tira a carteira nacional de habilitação e muitos aí a gente pergunta, mas como é que conseguiu tirar? E como é que anda na rua, né? Não, pelo amor de Deus, né? São verdadeiros
loucos, né, dirigindo na rua, e tem carteira. Eu imagino um louco desses com a Carteira Nacional de Habilitação de Porte de Armas segurando 38 dentro do carro. O que ele não pode fazer? Eu me preocupo muito com isso. Até porque eu não estou analisando um sueco, eu estou analisando o brasileiro latino. É isso que eu ia falar. A questão do nosso temperamento latino faz com que a gente seja muito intempestivo. A gente haja muito mais com a emoção do que com a razão. E a arma na mão de alguém que é impetuoso, que é instintivo, é um risco. Que o diga o nosso querido Chico Dias, que está prestando atenção. Chico, um beijo. Alô, Chico Dias. O Chico eu conheço de criança, o Chico é meu vizinho. Uhum. E ele estava com uma peça, inclusive, sobre Fernando Pessoa, que é um dos autores que eu sou apaixonado, né? O Chico é uma pessoa extraordinária. Ter a tua audiência é muito bom, bem como a do Fernando Pessoa. É uma honra. Entender, viu, que é um assunto polêmico. Você pode fazer um programa sobre liberação do porte de armas. E nesse dia você faça um programa especial com 6 horas de duração. Traga para cá, por exemplo, a Ibender, Munhoz, eu, Fernando Pereira. Isso. Vamos aqui conversar, a gente fica 6 horas conversando, não vamos chegar a uma conclusão. Chega a uma conclusão. Porque os defensores de quem deve ser liberado o porte de armas têm argumentos extremamente fortes, convincentes, e pessoas como eu, que são contrárias à liberação geral das armas, eu também, claro, tenho os meus argumentos para não liberar. Um deles é a nossa latinidade excessiva. Não, Silvio, tem uma outra coisa também que a gente tem que pensar. A gente não comparar o argentino conosco nesse aspecto, tem acho que o cerne da questão nem se colocou ainda, é a educação. Educação, é verdade. É muito melhor. Eu diria mais a chamada inteligência emocional. E não, quando eu falo educação, não é cultura, não. Não, é a capacidade. Posso contar uma história? Nossa cultura. Mas eu estou falando educação de você respeitar o próximo na rua, no trânsito, não atravessar o sinal fechado, dar a vez quando não tem pedestre passar. Como foi lembrado? Eu acho como foi lembrado. Além da latinidade que o Silvio falou aí, né? Essa maneira, né, agitada. Ontem, né? apesar do feriado, saí para ver pacientes que estavam internados e houve aquela manifestação da família na Atlântica, uma senhora andando com muita dificuldade, né? Até emocionante. Era para atravessar a rua, eu parei para ela passar. Você acredita que o louco acelerado atrás de mim começou a buzinar? A buzinar é terrível. Porque é terrível. Estava fazendo aquilo que era terrível. obrigatório, permitia uma senhora, independente da situação física dela, que era inclusive para emocionar qualquer um, que andava com certa dificuldade, com uma muleta samporando, independente disso, permitia que ela... O cara atrás de mim, se ele estivesse armado, ele ia sair do carro e dar um tiro. Porque eu tirei dele o direito de chegar mais rápido no feriado onde ele queria, a pessoa que estava atravessando a rua que se dá. Engraçado. Nós não somos um povo que permita ter certas concessões. E quem defende desesperadamente algumas medidas, baseado inclusive de experiência que vem lá de fora, do outside, eu acho que tem conhecimento melhor. Não se aplica, são coisas diferentes. É verdade. O Munhoz falou há pouco da serenidade dele, ele foi realmente sereno, né? Foi aparentemente muito calmo, pode ser que interiormente não, mas muito calmo. E eu tive uma passagem, já que você lembrou que hoje faz 15 anos da morte do Leonel Brizola, eu tive uma outra passagem, eu tive a oportunidade de várias entrevistas com ele. Independentemente de você ser a favor, de ser contra, porque já falamos aqui, era uma personalidade muito polêmica. E certa feita ele foi no meu programa da Rádio Manchete. Um abraço para o Jaquito, que deve estar vendo a gente, o Pedro Jaco Capelli, foi superintendente da Manchete, com quem eu estive recentemente conversando, a ele e as filhas, nosso abraço. E a Manchete era toda aquela potência, né? E o meu programa era de 6 às 9, de 9 ao meio-dia era o Roberto Canásio. Muito bem, e o governador me deu a honra da sua presença, depois que eu fui a Palácio, na época da Tupi, voltei, saí, fui para a Manchete, e ele foi me prestigiar na Manchete. Então ele entrou e tal, e naquela época estava a polêmica entre ele e o Agnaldo Timóteo. Porque o Agnaldo, que tomara que melhor de saúde, eu não tenho notícias, que está muito mal, mas o Agnaldo sempre foi muito polêmico. E o Agnaldo queria, porque queria que o Brizola nomeasse um sobrinho dele que não tinha qualificação para o cargo necessário. E por isso o Brizola disse, não, eu não vou nomear.
E aí ele se tornou um arqui-inimigo do Brizola, falando pelos cotovelos contra o Brizola. Isso colocado, naquele dia, o Brizola chega por volta de 8 horas, de 8 às 9 foi a entrevista, e depois ele me pediu uma sala lá na Manchete para poder fazer uma entrevista coletiva para a imprensa que estava lá. E aí ele foi para a sala e nós ficamos equidistantes depois da entrevista no rádio. De repente, naquele corredor da Manchete, aparece pisando duro o Aguinaldo Timóteo. Eu pensei, meu Deus do céu, né? E o Aguinaldo entrou e tal, e assim, ó, sabe? Eu não posso dizer todas as palavras que foram ditas de xingamentos para o Brizola. E o Brizola ali rindo ao lado dos jornalistas, quando ele esgotou todo o tipo de xingamento possível e imaginável, ele deu a volta e saiu pisando duro. O Brizola olha para os jornalistas e diz assim, vamos continuar? Ignorou, né? Que coisa, né? Quer dizer, isso Eu acho que por dentro talvez à vontade, né? São coisas assim que eu acho que a gente tem que se educar nesse sentido para evitar essa situação que foi dita pelo Silvio Provenzano, né? Eu fico imaginando, né, se houvesse porte de armas do jeito que o atual presidente defende, será que as pessoas que irão fazer esse curso para poderem ter o direito a portar a arma, e é uma confusão, uma coisa é você poder ter arma consigo em sua casa para defender sua família, a outra coisa é como o Munhoz tem direito a portar arma consigo porque ele é militar. Que tem uma vivência, né? Posso ter uma arma guardada dentro da minha casa para que dentro do ambiente da minha casa, se necessário for, eu tenho como me defender. Aí isso me dá o direito de carregar a arma comigo dentro do meu carro quando eu for sair? Não. Será que a população entendeu isso? É isso aí. Porque o que eu tenho visto de cenas defendendo isso é o cara que está sendo assaltado no meio da rua e pum, dá um tiro no bandido. Tá vendo? Se a gente tivesse arma, se defendia. Mas não é isso que o projeto diz. O projeto diz que dentro da casa dele ele pode fazer isso, mas na rua não. E será que o indivíduo que vai carregar isso, ele tem o preparo emocional e o treinamento necessário para saber usar certo? Para obedecer. Como eu li isso, no outro né? dia, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de fazer o xixi dentro do vaso. Não consegue ter mira para fazer o xixi dentro do vaso. Imagina com uma arma na mão para acertar. É verdade. Então, e que é um indivíduo que a priori, apesar da gente saber que na verdade não é bem assim, eles têm um treinamento específico, mas a gente sabe que diante da necessidade que há deles irem logo para as ruas, o treinamento é muito falho. Razão pela qual eu inclusive imagino que haja tanta confusão na atuação dos policiais, confundindo gente correta com bandido e por aí vai, agora agindo de uma forma absurda, né? Recentemente teve o caso daquele senhor que foi confundido com um bandido e foi metralhado. Agora tem um detalhe aí curioso. Na campanha, o nosso dedicado governador, né? O Witzel, ele disse que não vai acontecer se tiver que fuzil na mão os snipers. Né? É até uma forma. Nós estamos ficando tão americanizados que daqui a pouco eu não sei como é que eu vou me chamar. Não é? Os snipers, né? Sniper sabe o que é? Atirador de elite. Né? Atirador de elite. Vão, e ficou muito polemizado isso. Constantemente, o meu amigo Genilson, da Globo, Genilson Araújo, né? O Genilson vem mostrando através do helicóptero, repórter aéreo, bandidos e mais bandidos com fuzis na mão, armados e tal. Cadê os snipers? Quer dizer, a essa altura do campeonato, eu entendo que talvez ele tenha encontrado óbices maiores do que o seu próprio pensamento. Seria isso? Fernando, eu não sou especialista em segurança, longe de mim. Nem eu. Mas eu procuro ser uma pessoa observadora. Eu acho que a nossa segurança peca em dois pontos, que na minha concepção são cruciais e que mantêm a violência do jeito que está. Inteligência. Você sempre diz isso. Posso estar sendo até injusto, mas eu acho, não sei se por falta de competência ou por falta de como a gente tem na saúde, né? Algumas vezes é falta de competência, mas muitas vezes é falta de material, né? Material, ou seja, estrutura mesmo.
todos os níveis, ainda é frágil. Não adianta você entrar na favela ou entrar em qualquer tipo de comunidade e de peito aberto sair atirando, virou guerra. Quem está no meio, que não tem nada com isso, vai acontecer o que todo dia a gente vê. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, isso eu falo desde lá de trás, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu estava entrando na aeronáutica. Eu acho que as Forças Armadas são pouco utilizadas. Eu gostaria que o Bolsonaro, até por ter sido das Forças Armadas, tivesse uma visão diferente do que os governos tiveram no período pós-regime militar. Ou seja, é muito quartel em áreas onde teoricamente não precisaria, e em outras áreas que você precisaria realmente de uma estrutura de fiscalização, que são as fronteiras, são abandonadas. Nós temos milhares de quilômetros de fronteira completamente desertas. Você entra, sai, por onde passa a droga, traz droga, traz água, avião trazendo pista leva clandestina, coisas preciosas da nossa floresta, minerais, vegetais, sem nenhuma dificuldade. Então eu acho isso. Aí você vem aqui no Rio de Janeiro, centenas de quartéis. Por quê? Para segurança. Gente, acabou. Essa história de segurança no litoral, isso é coisa lá de trás. Quando o Brasil era império, o ataque veio por onde? Veio pelo mar. Aí ok. Agora você resolve isso com drone. Manda um drone para cá com meia dúzia de bomba e acaba. Então, quem tem hoje superioridade aérea ganha guerra. Então acaba com essa história de litoral. Tudo bem, deixa uma meia dúzia de quartéis, concentra os militares com a sua verdadeira missão, que é o quê? Defender a pátria, defender a unidade nacional. Isso começa por onde? Pelas fronteiras, onde a gente realmente não tem nada ou muito pouco se faz. Eu vejo assim. Doutor Silvio. Você vê que com essa questão do drone, né, já mais uma pitada no conflito, né, Irã. Estados Unidos, porque eles derrubaram um drone americano. É como ele falou, você não precisa necessariamente mandar ninguém para lá para fazer vigilância, né? O próprio drone tem os recursos necessários para dar todas as informações a milhares e milhares de quilômetros de distância dali de onde está acontecendo o fato. E eu continuo achando que algumas medidas que o atual governo está tomando são totalmente equivocadas. Entendo que a gente precisa rever a nossa maneira de ser. Aquilo que hoje está fazendo 15 anos, né, uma década e meia da morte do Leonel de Moura Brizola. Ele tinha no Darcy Ribeiro seu grande guru, um defensor incansável da educação. Aquilo que a gente vem defendendo há algum tempo, há 40 anos atrás, o Darcy defendia com muito mais competência, com muito mais sabedoria do que nós necessitamos. E perdemos várias gerações. A ideia dele, não digo nem do CEP, porque ela foi desvirtuada. A ideia original não era exatamente aquilo que acabou se transformando grandes ideias no Brasil por interesses politiquinhos. Elas acabam sendo desvirtuadas. A ideia do Darcy era levar a criança para o colégio e deixá-la no colégio a maior parte do tempo que fosse possível, oferecendo a ela um ensino com mínimo de qualidade, valorizando-se o professor, que nada mais é do que o que nós defendemos. Então, Brizola tinha como grande guru Darcy Ribeiro, um pensador, um ensaísta, um educador de primeira. Nosso Luiz Inácio, que tanta gente chora, inclusive o Chico, a prisão dele tinha o José Dirceu. Pano rápido, não tem mais nada para falar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A diferença do Brizola e do secretário, né, onde era o guru dele, é que ele queria ir um pouco além da escola em si, a escola básica, que eu sempre digo isso, escola dá cultura, vai te dar informação. Mas a educação é a família. É a família. Mas ele entendia que a educação já naquela época, que não era tão ruim como é hoje, a educação dentro do âmbito da família já era bastante comprometida. Então ele queria que essa educação fosse complementada na escola. Por isso o ensino... Tinha os pais sociais, né, que ele chamava. Você complementava isso com o quê? Com professores bem preparados, com esporte, com arte.
Eu te falo isso porque eu tive uma experiência muito positiva na minha vida que, infelizmente, a grande maioria dos estudantes, nem na minha época teve. Eu estudei num colégio, já falei isso para você, num ginásio chamado Ginásio Industrial Tomé de Souza. Não era ginásio estadual. Sei. Ele existe até hoje, Senador Camará. Era o objetivo, seria profissionalizante? Existia o prédio do colégio, existia uma quadra de esporte no meio e um galpão enorme do lado, que foi construído com dinheiro da Caixa Escolar. Olha só. Que a gente contribuía, quem podia mais contribuía para quem não podia. Formou-se ali um pavilhão de artes industriais. Teve um amigo meu, essa semana na praia, eu estava conversando importante, falou, mas onde é que você aprendeu? Você mexe com máquina disso? Eu falei, sabe aonde eu comecei a aprender isso? No ginásio. No ginásio. E complementado pelo meu pai, também gostava de fazer essas coisas. Lá eu fazia trabalho de marcenaria, de carpintaria, de cerâmica. E tudo que a gente produzia durante o ano, no final do ano, fazia-se uma feira e vendia-se aquilo para a comunidade. As pessoas faziam uma grande festa e aquilo era revertido em benefício das pessoas. Tá vendo? Não é simples. Não é uma solução. Não deveria ser sempre assim? Poderia ser assim em vários colégios que têm terrenos completamente abandonados, até com o auxílio da iniciativa privada. Então, são ideias simples que movem o mundo. Né? Esse ditado eu sempre tive na minha cabeça. Ideias simples movem o mundo. Começou a sofisticar muito, aí vem a história do mágico. Tirou a atenção, já... Tirou a atenção, o que você não dava. Outro dia nós ficamos sabendo, por exemplo, que as pessoas, alguns dos condenados diretores da Petrobras ressarciram os cofres públicos 100 milhões de reais. E o que está lá fora, que não foi ressarcido? Devolver a migalha, né? Não é? E para nós, plebeus, para nós pobres mortais, isso é dinheiro que não acaba mais. Eu diria o seguinte, o Brasil é uma pátria tão extraordinária, é um país com tantas qualidades que desde o descobrimento ele vem sendo sucessivamente assaltado. E ainda sobrevive. É verdade, é verdade. Eu quero agradecer a cada um de vocês, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Doutor Silvio, o que o amigo gostaria de dizer que eu não perguntei? Não, isso é importante, porque de repente sai a pessoa frustrada, porque tinha que falar. Não sei se tinha, mas... Não, eu acho que o momento é da gente manter muito a tranquilidade, manter o foco. Eu entendo que a gente sempre espera do governo atitudes que o governo não toma e a gente cruza os braços. O que o governo não fizer, façamos nós. Eu acho que cada um tem uma responsabilidade para consigo mesmo, sua família e, por que não, a pátria. É importante. Eu acho que a gente tem que procurar melhorar. Ajudar o outro. Fazer o que eu fiz ontem. Parei o carro para aquela senhora com locomoção passar, independentemente do sujeito alucinado que estava atrás. Nossa Senhora. Que coisa, né? Não, e eu estava indo ver um paciente. Eu tenho certeza que o que me motivava naquele momento a seguir o meu caminho era muito mais importante, porque era alguém que estava muito doente, tanto que está internado. A filha está mandando recado, porque eu voltei meio vez aqui. Está internado essa pessoa, numa situação grave, mas que não me impediu de dar o direito a atravessar a rua quem precisava atravessá-la. O cara que estava atrás, provavelmente aflito para chegar na praia e tomar um banho de mar. Então, isso é que a gente tem que começar a mudar. Dá o exemplo, procure seu exemplo. Dá um beijo para a Sônia, para a Célia Moura também, que está nos acompanhando. Um abraço forte no Bartolomeu Bonfim, a todos vocês que nos prestigiam no programa do Fernando Sérgio, que quando eu não estou aqui, sempre que posso, eu estou conectado. É uma honra para nós, a gente está sempre informando. Não, é impressionante quando a gente tem 2 ouvidos e Deus nos deu 2 orelhas para a gente poder ouvir mais do que falar, apesar de que a gente fala pra caramba. É verdade. Mas falamos. Para a gente ouvir e ver e parar para pensar. Não necessariamente concordar, eu sempre disse lá em casa, concordem de mim, pelo amor de Deus. Quando a gente começa a concordar com tudo, é sinal de que a gente parou de pensar. É verdade. Agora, uma pergunta para o nosso querido Dr. Cícero Munhoz. Alguma coisa que deveria falar que não foi falada? Eu gostaria até, a gente, no meio do caminho aí, a gente vai falando outras coisas que se perde, eu gostaria de falar que realmente o que está faltando hoje no nosso país, além de tudo que a gente já falou, da cultura, da educação, eu acho que está faltando uma coisa também que eu acho que é muito importante, e até as pessoas que não têm tanta educação e nem tanta cultura deviam praticar mais: a solidariedade.
infelizmente, a gente vive num país em que, eu acho que até pelos maus exemplos que tem vindo, né, nesses 30 anos, né, do cada um por si, Deus por todos, cada um quer se dar bem. É verdade. E esquece do próximo. E eu acho que solidariedade move o mundo, deveria mover o mundo. E onde você vê que os locais, até menores, as grandes cidades são muito carentes de solidariedade. Mas você vai para uma cidade menor, que as pessoas se ajudam, se conhecem. Hoje eu tive um exemplo, eu vindo aqui para cá, eu deixo meu carro lá na Jaceguai, que eu estaciono novo, eu vim andando, eu fiquei admirado. Passou uma senhora por mim, bom dia. Não se dá bom dia, você entra no elevador com 10, 15 pessoas, ninguém olha um pro outro. Né? Às vezes eu chego no hospital, aí já venho da garagem, né? Os vigias, ela, bom dia, eu saio dando bom dia para todo mundo. Então, esse ato simples, até de cumprimentar, você não tem mais hoje. Então, eu acho que falta, principalmente no nosso povo, solidariedade. Isso gera uma série de coisas boas aí que em pouco tempo a gente pode se recuperar. Por falar em solidariedade, as pessoas que querem procurar o Hospital Alemão do Amparo... sim. Quiserem... principalmente os médicos, né? Principalmente os médicos, é um hospital aberto aos cirurgiões, médicos e bucomaxilo, né? É um hospital aberto que tem toda a estrutura de hotelaria, são 9 salas cirúrgicas, então temos o maior prazer. É um hospital que hoje a gente prima pela qualidade, né? Isso que o Dr. Silvio falou da infecção, nós temos o maior cuidado com as comissões de controle de infecção hospitalar. E tenho a grande alegria de falar que de toda a minha vida médica, é o hospital que tem o menor índice de infecção hospitalar, que eu nem acreditava que pudesse existir. Nosso hospital atinge um patamar de controle incrível. E não é difícil. Mas não é difícil. É apenas um trabalho diuturno. É todo dia você praticar aquele trabalho. Então convido aos médicos, terão um hospital. Pode não ter um luxo no prédio, né? Na parte estrutura de prédio, mas é um hospital que reúne todas as condições para a segurança do seu paciente. Aqui na Rua Estrela, no Rio Comprido. Muito bem. Minha gente, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Eu quero agradecer a todos, inclusive você que acordou cedo para ver e ouvir o nosso programa, e você que pode continuar a vê-lo através da nossa fanpage, que é Fernando Sérgio Radialista, né? Ou mesmo nesse perfil Fernando Sérgio Grandetti Pinto, onde vai ficar hospedado, por assim dizer, o programa do dia de hoje ao longo de todo o fim de semana. No YouTube ficam todos os programas. E eu quero, sobretudo, agradecer. Queria que você dissesse mais a respeito do nosso programa, porque nós atingimos um recorde no Google, né? E a gente ficou muito feliz. Eu sempre tenho uma preocupação muito grande de mostrar, de dizer que isso não significa audiência, porque no Google é a procura, né? Quantas pessoas procuraram principalmente o programa Fernando Sérgio ou Fernando Sérgio YouTuber, né? Que é com relação ao posterior apresentação no YouTube. E nós tivemos aí um número muito expressivo. Se não me falha a memória, recentemente, você se lembra, Samir, o número? Quando nós mostramos aqui, até na época que vieram Letícia e Vanessa, é mais ou menos em torno de 49 milhões, né, a nível de procura. É um recorde absoluto, que a gente tinha chegado a 39 milhões. Isso fala o seguinte, não significa audiência, mas significa que a prioridade tem sido para o programa. Olha só, o Fernando Pereira dizendo que o Cláudio, meu filho, nasceu no Amparo Feminino, tá vendo? Já que é uma instituição centenária. 107 anos. 107 anos. Parabéns ao Cláudio, que é um amigo querido, filho do Fernando Pereira, ao Cláudio, ao Jader e à Fernanda, né? Os filhos queridos do Fernando Pereira, e um abraço também para a Olenka Fatioli. Minha gente, olha, um bom fim de semana. Segunda-feira nós estaremos de volta. Eu vou acompanhar a câmera, porque eu quero agradecer a gentileza do Olodum, não é só na TV Globo que mostra o Olodum, não. O Olodum gravou aí isso aí, e a gente vai ter aí a repercussão e vamos ter aí as letrinhas subindo.